Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje é dia de primeiras impressões, eu já fiz um unboxing do meu novo selim. Como eu falei para vocês no vídeo sobre a Aparecida, vou deixar o card em cima quem não viu. Eu vou fazer pequenos upgrades na minha bike, na minha road bike. Vou fazer ainda o bike check dela para vocês. Mas um desses pequenos upgrades que eu decidi fazer foi o de selim. Por quê? Eu já tive 4 selins nessa bike e eles não funcionaram, definitivamente não funcionaram para mim. Então eu decidi correr atrás de uma outra opção de selim. E como eu utilizei o selim dessa marca Ergon na mountain bike e eu tô gostando demais, tô curtindo muito, eu acabei decidindo falar assim, cara, o time que tá ganhando não se mexe, então eu vou comprar um selim Ergon também, só que voltado para road bike. E aí depois de algumas pesquisas, a Aircon tem 2 modelos de selim para road bike. Eu decidi com esse SR Allroad Core Pro Man, certo? Mas antes de dar os detalhes desse selim, eu vou falar um pouquinho para vocês dos 4 selins que eu tive e de quais problemas eles me proporcionaram e por que eu decidi, então, comprar esse selim aqui. Bom, então eu tive 4 selins nessa bike. O primeiro foi o Code, né, o original que veio nela. Ele era muito fino, não funcionou para mim, doía demais, eu não consegui me adaptar a ele. Logo em seguida, o meu bike fitter me sugeriu o Specialized Bridge, eu comprei ele, só que eu comprei ele com Mimic. Mimic é uma tecnologia mais voltada para mulheres. Não foi um problema. O problema dele maior é que a espuma dele era muito macia e os meus discos tocavam a base do selim, feito em nylon, e eu sentia muita dor por causa disso. Então, não foi um selim que foi legal para mim. Depois desse bridge, eu comprei um West Bike em 3D e ele tinha 2 grandes problemas. Ele era muito flexível nessa parte aqui, então eu sentia meu corpo muito bambo em cima da bike. Isso não era uma sensação legal, além de provocar algumas dores. E também ele tinha um problema que o acabamento dele 3D acabava desgastando os meus bretélios. Tem bretélio que está bem desgastado por causa daquele selim. Então eu decidi acabar tentando um outro. Comprei um Seller Royal Scientia Moderate, um selim todo cheio de tecnologia, com muitos estudos feitos na Europa para poder criar ele, só que para mim não funcionou. É um selim que ele tende a ficar inclinado dessa forma. Eu tentei até voltar ele um pouco, a posição natural dele é inclinada. Se eu tentei até voltar ele um pouco, o trilho dele ficou um pouco para cima para voltar ele um pouco, mas ainda assim ele continua inclinado. E isso faz com que eu desça muito para frente no selim o tempo todo. E quando eu desço para frente, essa parte aqui dele, o bico dele, é muito largo. E aí está causando bastante assadura. Além do que, a espuma dele é muito macia, ele tem uma aplicação de gel, mas é muito macio. Então, apesar da estrutura dele não ser macia, como era o problema do West Bike, ele é um selim muito macio. Então, para mim, eu acabava balançando muito na bike, eu não gosto dessa sensação. E por último, ele não tem esse vão aqui para aliviar a pressão do períneo. Então, acabava que o meu períneo está doendo muito com ele. E como eu vou fazer o desafio parecido e serão muitos quilômetros durante 3 dias, o primeiro dia será mais de 180 quilômetros, o segundo dia 230 quilômetros, o terceiro dia mais de 90 quilômetros, eu falei, eu tenho que resolver esse problema. E aí eu fui no Ergon. Agora, voltando aqui para o Ergon, eu fui porque é um selim que está funcionando muito bem na mountain bike para mim. Eu comprei esse SR Allroad Core Pro, né? Ele Man, porque ele é para homens, né? O design dele é para homens, a Ergon tem selins femininos também dessa linha. Eu comprei esse aqui porque ele é um selim muito voltado para conforto, apesar de não perder a questão de performance. Ele é um selim que tem algumas tecnologias que ajudam a evitar a questão de microvibrações que a gente tem no terreno. Esse SR Allroad Core Pro ele é voltado para 3 categorias que a Ergon declara, né, para 3 modalidades de ciclismo. Allroad, que é algo que a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas é entre gravel e road bike mesmo, entre asfalto por road e gravel. Ele tem uma modalidade road bike, então ele é voltado para road bike em si, e ele é voltado para gravel também. E para atender a essas 3 modalidades, e aí, como a gente está aqui no Brasil e as nossas estradas vocês sabem como são, eu escolhi ele porque ele tem essa tecnologia, ele tem essa inserção dessa espuma Basf Synergy, que eles chamam, não, Infinity, desculpa. Ele é um núcleo do selim, ele é composto dessa espuma, de partículas de célula fechada,
E ele é o mesmo material que tem nas manoplas Ergon, e eu estou gostando muito da manopla, apesar de ele não ter muito a ver, mas eu estou gostando muito da manopla. Então, esse core dele, esse núcleo feito desse material, é exatamente para reduzir as microvibrações que a gente tem às vezes no selim. Na verdade, que o asfalto ou que o terreno que a gente está andando, ele provoca. Além desse core, né, dessa espuma da BASF, ele é feito com uma... por cima dele tem uma camada de espuma ortopédica, que chama Aircel. Então, você vê que ele é bem resistente, ele não é um selim muito mole, a espuma dele é mais resistente. Então, eu acho que, para mim, vai funcionar bem, baseado nos problemas que eu tive com os outros selinhos. Ele tem um peso de 220 gramas, e isso é proporcionado por duas características interessantes. A base dele, vou tirar ele daqui, tá? Para mostrar para vocês, deixa eu tirar ele dessa... Lá. A base dele, então, é de carbono, tá bom? É uma base de carbono. É bem leve, ele pesa 220 gramas apenas. Não é talvez o selim mais leve do mundo, mas é um selim que pode ser considerado leve. Então essa base de carbono, ela é interessante porque ela é muito rígida, ela tem muito pouca flexibilidade, e isso vai resolver o problema que eu tinha com o Westbike do selim muito flexível, que a gente fica balançando muito em cima do selim. Uma característica interessante nesse modelo aqui, especificamente, é que apesar da base ser de carbono, os trilhos não são. Os trilhos são feitos de um material chamado Tinox, é uma liga metálica de ferro, cromo, vanádio e titânio. Essa liga, ela faz com que isso seja altamente resistente à corrosão, porém com uma certa flexibilidade e bem mais leve do que um aço cromo normal, que é o que a gente tem na maioria dos selins, ferro cromo, né? Que é o que a gente tem na maioria dos selins. Além disso, ele é coberto por uma camada de microfibra, me parece ser o mesmo material que tem no meu selim de mountain bike, e é bem confortável, tá? E também não vai estragar o bretelle, como estava acontecendo com o selim da Westbike. Então, ele tem aqui esse vão aqui para aliviar a pressão sobre o períneo, e é isso que é legal, porque é o problema que eu estava tendo com o selim da Sally Royal. Então acho que isso aqui vai resolver esse problema também. E os flancos, e por último, os flancos laterais dele são desenhados para reduzir o atrito. Isso tende a melhorar o meu problema que eu estou tendo de assadura com o selim da Sally Royal, certo? O preço desse selim foi R$ 627. Eu paguei R$16 de imposto. Foi muita sorte, porque eu não pedi eles para declararem o produto com um valor menor do que o que eu paguei, mas a Receita me cobrou esse valor. Tem aqui, vocês podem ver que eles declararam o valor correto, né? O valor correto que era do... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Eles declararam o valor correto que eu paguei, só que a Receita cobrou R$16 de imposto. Por quê? Não sei explicar. E ele só é vendido, não só é vendido, mas ele é vendido no Bikein. Eu vou deixar o link aí se alguém se interessar, tá? Eu vou fazer 2 pedais, eu vou instalar ele na bike amanhã, vou fazer um pedal na quinta-feira sobre ele já para me ter as primeiras impressões, e depois eu vou fazer um pedal de 4 horas no domingo. E aí depois eu trago um vídeo falando sobre como foram as primeiras impressões, fazendo um review mesmo desse selim para ver se ele funciona, se ele é tudo isso que eles falam. Ele tem 3 versões, ele tem essa versão aqui que é essa Core Pro, ele tem a Core Pro Carbon, que aí ele tem o trilho de carbono. Eu não confio muito em trilho de selim de carbono, então eu gostei muito de ter essa opção dele não vir com trilho de carbono, apesar da base ser de carbono. E ele tem o Comp, que é com a base de nylon, e o trilho de ferro cromo comum. Então ele tem essas 3 opções, mas você vai ter o mesmo tipo de conforto nas 3 opções. Beleza? Então, galera, é isso. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos aí, caso estejam interessados em comprar um selim. E se inscreve para não perder o review que eu vou fazer desse cara aqui e muitas outras coisas de bike que eu vou trazer, além do meu desafio aí, que eu estou trazendo algumas coisas interessantes. Eu trouxe um vídeo sobre um aplicativo que eu estou usando para montar meus treinos, vou deixar o card aqui em cima. E é isso. Forte abraço então, galera. Valeu e falou. Tchau.